Fala torcida que canta e vibra, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí dessa preparação do Palmeiras para esse jogo importantíssimo. Primeiro jogo das semifinais contra a equipe da LDU lá em Quito, lá na altitude, né? Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação da equipe que já está lá, se adaptando ao clima, fará um treino nesta quarta-feira, de olho nesse jogão aí e de olho em quem sabe mais uma final. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Voltando à Libertadores, o Renato Peters, direto de Quito, traz informações deste jogo de amanhã, LDU e Palmeiras. Salve, salve, meu amigo André Rizek, para todo mundo que está acompanhando o Seleção Sport TV. Falo aqui de Quito, no Equador, no meio do mundo. Aqui é possível pisar nos dois hemisférios ao mesmo tempo, o sul e do norte, a linha do Equador. Só tem um detalhe, né? Nesse parque aqui bonito que foi feito, as pessoas vêm para conhecer, vêm tirar foto, muitos turistas. Só que essa linha, ela foi demarcada há muitos anos. Não tínhamos ainda a tecnologia. Quando veio o GPS, quando vieram os satélites, aí descobriram que, na verdade, a linha do Equador passa a 200 metros daqui. Mas na margem de erro está valendo, né? Porque tem gente que fala que a linha do Equador é uma faixa de 5 quilômetros. Mas vamos falar de Palmeiras, que nos trouxe aqui, né? Palmeiras chegou a Quito ontem à noite, uma viagem de pouco mais de 5 horas, voo fretado. E o Abel Ferreira vai fazer um treinamento hoje no CT da seleção equatoriana. Para definir esse time, para saber se ele vai usar 3 zagueiros, né? Ele disputou algumas partidas com 3 zagueiros, o Bruno Fux sendo o volante, ou 2 zagueiros, como foi contra o Flamengo. Aí foram o Gustavo Gomes e o Bruno Fux que jogaram como zagueiros. Se o Murilo volta, enfim, todas essas dúvidas o Abel Ferreira vai tirar nesse treinamento de hoje aqui em Quito. Não se engane, tá? Porque tá um sol bonito, temperatura agradável, né? A gente tá com a camisa aqui com mangas arregaçadas, mas na hora do jogo a gente deve ter uma temperatura de 12 graus e chuva, né? A temperatura realmente cai muito durante a noite. E do outro lado vai estar a LDU, o time que, vamos lembrar, né? Eliminou o Botafogo e também o São Paulo dessa Libertadores, time treinado pelo Thiago Nunes. E olha que coisa curiosa, né? Os 2 goleiros titulares estão fora dessa partida. O Gonzalo Valle teve uma lesão no joelho e o Everton aquela lesão na mão. Então os 2 estão fora dessa partida. E o que me chamou a atenção aqui, Rizek, vendo os jornais aqui, é que eles estão dizendo o seguinte, que o Racing da Argentina e a LDU aqui do Equador, que tem a chance de acabar com a hegemonia dos brasileiros se conseguirem chegar à final. E a imprensa equatoriana lembra muito bem, né? Não só dessas eliminações que foram há pouco tempo, mas também do que aconteceu, o torcedor do Fluminense não gosta nem de lembrar, da derrota em 2008, LDU campeã no Maracanã da Libertadores, e no ano seguinte, também em cima do Fluminense, campeã da Sul-Americana. Então esse é o clima por aqui. Os nossos irmãos aqui do continente querem tirar essa hegemonia brasileira. Então a gente vai ter na quinta-feira o Palmeiras contra a LDU, mais de 30 mil torcedores, né, no estádio da LDU, uma pressão muito grande, e os 2.850 metros. Parece pouco, mas a gente fica um pouco ofegante, sim, os jogadores reclamam dessa altitude. Não são os 3.600 lá de La Paz, mas com certeza essa altitude também entra em campo. É isso, meus amigos, do meio do mundo ou não, Renato Peters para o Seleção Sport TV. Obrigado, Peters. E amanhã a gente, após esse treino, as informações que virão do Palmeiras, debatemos mais. Agora, Glaucia e Eugênio, não vem com conversinha de ilusão, não, hein? Avisa agora mudar. Olha lá, ó, a linha. Aliás, ô Glaucia, a linha do Equador, qual que é a grossura da linha do Equador? Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Ai, gente. Porque falava assim, a linha do Equador, mas Bruno, é larga, é fina. Linha de costura? Ah, Você quer uma régua? tá. Então, Olha, a Glaucia pode responder pra gente. É uma faixa mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, deixa eu medir aqui, ó. 5 centímetros? Mais ou menos assim, pode ser, vai, Eugênio. Uns 10 a 15 centímetros, Tá bom. ok? Respondido. Agora nós estamos com a faixa. Nós estamos, ó. Eu tô do lado sul, Eugênio do lado norte. Você pode escolher, ou a equipe tá rachada, ou a nossa cobertura é tão ampla que nós estamos em todos os hemisférios para trazer tudo dessa partida de amanhã. Acho que é melhor assim, né, Eugênio? O jogo é grande, vamos ampliar a cobertura. Como é que tá aí do teu lado norte? Tá igualzinho aí do lado sul. O Bruno não falou que era o maior programa esportivo worldwide. Então, worldwide, do sul e do norte. Sou o correspondente aqui no norte.
Tá tudo maravilhoso, o parque aqui é muito gostoso, muito agradável. Mas amanhã tem jogo e é isso que a gente quer saber, o bicho vai pegar. Vamos lá, olha, gente, temos conversado por aqui com torcedores da LDU, inclusive chegando aqui ao parque, conversamos com o Bom Dario, que poderia ser comentarista dos nossos canais, e eles estão confiantes no trabalho do Thiago Nunes, né? Ele até nos falou, ele deu uma nova cara à LDU, confiantes para o jogo, muito também em base do que essa LDU já fez eliminando os outros brasileiros. O jogo contra o São Paulo aqui é um marco para eles e é o que eles esperam para amanhã, uma vantagem de 2-0 para eles está excelente para levar essa decisão para o Brasil, assim como foi anteriormente. Então o Palmeiras vem, Eugênio, no seu bom momento, talvez o principal aí, né, nessa temporada, mas para encontrar uma LDU também, no seu principal momento de temporada, com esse trabalho do Thiago Nunes que está impactando muito e que está trazendo, Bruno não quer ilusão, mas a gente vai usar, trazendo a ilusão para o torcedor, porque a gente viu hoje, a gente tem conversado por aí, a confiança é bem alta, mesmo enfrentando esse Palmeiras que eles sabem do poderio, candidato a título e tudo mais. Eles estão realmente muito confiantes, sabem da dificuldade. Aliás, o Dario falou também do Tigrinho. Uau! Tem medo do Tigrinho, que está fazendo muito gol e tal. Mas que são 17 anos, né? A última vez que eles chegaram a uma semifinal de Libertadores, eles ganharam a Libertadores, foi em 2008, a final contra o Fluminense. E desde então isso nunca mais aconteceu. É verdade que o time nos últimos anos vem aí conquistando títulos nacionais, ganhou o Sul-Americano em 2023 e chega com uma mudança radical de qualidade desde a chegada do Thiago Nunes. Então, desde o presidente, o Isaac Álvares, passando pelo próprio Thiago, os jogadores que têm falado, a gente tem ouvido, acompanhado todas as entrevistas, eles estão falando muito sobre isso, sobre respeitar muito o Palmeiras, mas que eles acreditam que pode ser o momento deles, né? Voltarem a disputar uma final, quem sabe um título. A LDU é o único time do Equador que já ganhou a Libertadores, então tem toda essa questão. Tem a criançada aqui fazendo graça aqui atrás da gente, porque é um parque público, público não, é pago, né? Mas a criançada vem fazer visitas de escola. Então, a notícia de hoje da LDU é uma notícia ruim, porque foi anunciado que o goleiro titular, Gonçalo Valle, tem uma lesão ligamentar no joelho e está fora, provavelmente, de toda a temporada. Não só das semis, mas talvez da temporada. Do resto todo da temporada. E aí, só que, por outro lado, eles tem como goleiro reserva um ídolo, que é o Alexander Domingues, que eles chamam aqui de Dida, o Dida Domingues, que já tem quase 40 anos. Ele foi goleiro, por exemplo, no título da Sul-Americana de 2009. Na Libertadores de 2008 não era ele, era o Cevallos, que foi inclusive herói, né, defendendo pênalti. Mas em 2009 já era o Dida Domingues. Ele esse ano era titular, perdeu a posição. Na Libertadores que ele estava suspenso, o Gonçalo Valle entrou, pegou a posição e chegou até a seleção brasileira. Mas entra o Dida Domingues, para eles não tem muito problema, porque eles confiam muito no potencial do goleiro. Palmeiras, perdão, Eugênio, Palmeiras que chegou ontem aqui faz mais um treino agora na parte da tarde por aqui, antes dessa partida. Falávamos também de um Palmeiras que vem, aliás, dessa derrota no fim de semana no Campeonato Brasileiro, mas tenho a impressão que isso não abala, Eugênio. A disputa ali de ponta de tabela, Flamengo, Campeonato Brasileiro, eu acho que é algo que o Palmeiras, claro, né, já espera que vá acontecer. Abre uma vantagem, mas aí acaba perdendo, perde essa vantagem. Mas acho que isso não abala os ânimos para esse jogo daqui. Sinto esse Palmeiras nesse momento muito mais sólido, até mentalmente também. Acho que em alguns momentos esse trabalho do Abel chegou a oscilar ao longo da temporada, as críticas vieram, ele buscava os seus ajustes também, é bem verdade. Um Palmeiras que foi mudando ao longo desse ano. E eu acho que até nesse sentido, de novo, a gente vê aquele Palmeiras que a gente conhece há tanto tempo na mão do Abel. Os dois times vêm dos seus grandes jogos locais, né? A LDU venceu o Barcelona de Guayaquil em casa, na sexta-feira, 3-0 no campeonato local. E o Palmeiras vem do grande jogo, do momento, que é o jogo com o Flamengo. Perdeu. Eu acho que tem um impacto, mas esse impacto pode ser digerido de forma correta para o Palmeiras. Talvez se ele vencesse o Flamengo, chegasse aqui com muita confiança, né? Com muita certeza de que é o dono do mundo. Talvez a derrota para o Flamengo tenha trazido de novo o time com os pés no chão. Peraí. Estamos jogando bem, mas não é assim, não ganhamos antes. Então talvez seja, se o Palmeiras souber interpretar isso, trazer para o lado positivo, de que tem que entender que não está ganho, que tem que dar o máximo em cada jogo, talvez isso possa ter um impacto positivo. Mas lembrando, aqui o jogo na altitude, a LDU sobe marcação, uma intensidade muito alta, tem sido difícil para qualquer um que enfrenta, especialmente desde a chegada do Thiago Nunes, o time branco lá no estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casablanca.
Para conquistar o mundo tem que ir nos dois lados aqui, hein, Eugênio? A gente já dominou tudo, ó. Tá um pro lado, outro pro outro. A nossa equipe já dominou o mundo aqui, os dois hemisférios, Bruno. É isso, é a nossa equipe espalhada, como a Gláucia falou por todos os hemisférios. Obrigado, Gláucia. Esse gancho para a gente falar do Palmeiras. O Palmeiras que chegou ontem à noite em Quito vai ter uma programação toda especial hoje para se adaptar à altitude. Tem treino 4 horas da tarde do horário local, que seriam 6 horas da tarde para vocês, lá no CT da seleção do Equador. Fica mais ou menos 30 minutinhos daqui do centro de Quito. Eu estou na porta do hotel do Palmeiras neste momento. Então os jogadores vão fazer esse treino na parte da tarde. É um treino mais para os atletas se ambientarem, sentirem o clima. Pelo menos assim foi passado pelo staff ali do Palmeiras, né? O técnico Abel Ferreira não tem suspensos para essa partida. Os desfalques são os mesmos do duelo contra o Flamengo, né? Sem o goleiro Everton, que sofreu uma fissura na mão direita. E Paulinho e Lucas Evangelistas ainda se recuperam de cirurgias, então só retornam no ano que vem. Sem o Everton, Carlos Miguel se mantém no gol. Ele que fez a estreia contra o Flamengo na derrota por 3-2. Vai fazer a primeira partida de mata-mata com a camisa do Verdão. O Vessone conhece muito bem o Carlos Miguel, vai poder até dizer um pouco mais em relação a ele, toda essa expectativa em cima desse goleiro. Mas a LDU teve uma baixa importante também. Ontem, o clube divulgou que o goleiro titular, o Gonzalo Valle, teve uma lesão grave no joelho, então ele está fora da temporada. E aí, o substituto é o Alexander Domingues, 38 anos, goleiro experiente, tem fama de pegador de pênalti, mas os torcedores da LDU estão preocupados, né? Vai ser aí um duelo de 2 goleiros reservas, Carlos Miguel e o Alexander Domingues. Bom, tem também uma dúvida ali na zaga, eu acho que a gente pode até levar isso para o debate em relação a Bruno Fux e Murilo. Será que ele vai manter o Bruno Fux depois da atuação dele diante do Flamengo, né, na derrota por 3-2 no Maracanã? O Murilo está à disposição. Fica ali também essa dúvida, mas a gente só vai conseguir confirmar isso depois, até porque hoje ainda tem essa atividade, como eu disse, lá no CT da seleção do Equador. Amanhã vai ter uma atividade leve no hotel, mais para poder se adaptar realmente ao clima, como eu já falei. Mas é isso, o Palmeiras, o único invicto nesta edição da Libertadores, não perde para um time estrangeiro pela competição há 25 jogos, está tentando quebrar alguns recordes aí, né, de estar com 5 vitórias consecutivas atuando como visitante. Realmente, nos últimos anos, o Palmeiras vem fazendo campanhas impressionantes na Libertadores. Então, amanhã tem Palmeiras e LDU. Vou trazer também uma informaçãozinha de público para vocês. A expectativa é de 30 mil pessoas no estádio Casablanca, né? Só que eu vou trazer em relação ao valor, peguei aqui na minha colinha, são 2.000 ingressos destinados à torcida do Palmeiras. Pelo que a gente apurou, só foram comprados 600. Eu não vi muitos palmeirenses na cidade, tá? Confesso. Acredito que vou ver mais entre hoje e amanhã, porque antes eu estava vendo mais os atleticanos, né? Mas encontrei alguns, um ou outro. Pelo que a gente tem de informação, são 600 ingressos já vendidos para a torcida do Palmeiras a $62, que daí R$333. Não está muito diferente do preço lá no Brasil, não. Muito bem, tá aí então o Carlos Miguel falando, virou personagem do jogo. Também do outro lado o Alexander Domingues, goleiro reserva da LDU. Massa, vamos tirar as dúvidas sobre a escalação do Palmeiras. O Carlos Miguel, que deu entrevista, vai jogar, como jogou contra o Flamengo pelo Brasileiro, mas tinha a questão Bruno Fux e Murilo. Quem vai a campo? Vai jogar o Murilo. Claro que tem um treino hoje à tarde, tem movimentação amanhã cedo, né? O Palmeiras, quando vai para fazer jogos de Libertadores e também em São Paulo, é uma rotina, né? Faz no dia do jogo uma movimentação, imagino que a movimentação amanhã mais a questão da bola, dos efeitos da bola com o Carlos Miguel, né? Essa é uma preocupação nossa e não da comissão técnica. Existe a informação que eu tenho de plena e absoluta confiança no que o Carlos Miguel tem feito nos treinamentos até aqui, mas o Everton faz falta e não tem previsão de volta, não há previsão de retorno do Carlos Miguel, do Everton para o gol do Palmeiras. Então, provavelmente nós vamos ter o Carlos Miguel até o jogo contra o Juventude, que é no outro domingo, né?
Então, o que eu ouvi ontem é que realmente o Murilo vai voltar, mas, porém, é possível que joguem os 3. Aí sairia o Maurício para a entrada do Bruno Fux com o Andreas pelo lado direito. Mas isso são só possibilidades. Se eu pudesse escalar o time do Palmeiras hoje, escalaria o mesmo time que enfrentou o Flamengo com o Murilo na zaga. Existem outras possibilidades, que seria o Alan no lugar do Maurício, o Veiga no lugar do Maurício, ou até o Bruno Fux no lugar do Maurício. Não deve mudar muito disso para o Palmeiras enfrentar a LDU. Foco da instituição agora são nos 13 jogos. Se o Palmeiras, evidentemente, passar para a LDU, serão 13 jogos para encerrar a temporada. A revolta e o que aconteceu no Maracanã foi absorvido, inclusive com uma autocrítica de que os jogadores do Palmeiras deveriam ter entendido o que nós aqui já sabíamos da presença do Wilton em campo, no que se refere aos lances do Vitor Roque e do Bruno Fux, certo? Os jogos do Flamengo serão também clipados, vamos dizer assim, né? Nos mínimos detalhes, daqui para frente. O Palmeiras não vai adotar a postura bélica, não vai arrancar a cueca pela cabeça publicamente. Não será essa a estratégia do clube para não ser prejudicado pela arbitragem daqui para frente, faltando esses 10 jogos. E o foco realmente de todos é nos 13 jogos. São 13 jogos para fechar a temporada. E uma notícia excelente mesmo, sobre o Paulinho. O Paulinho vai voltar. O Paulinho, existe uma grande esperança e expectativa que a partir do dia 10 de novembro ele entre e comece a voltar a jogar. E aqui cabe uma explicação. Foi feita uma correção na cirurgia dele, então não foi uma cirurgia tão invasiva quanto a primeira. Eu não ouvi isso textualmente de alguém, mas alguns me perguntaram hoje na live Raiz de manhã se ele não sente mais dor. Eu não ouvi, a pessoa não me disse, eu devia até ter perguntado, mas a pessoa não me disse, olha, ele não está sentindo mais dor, eu não posso dizer que não. O que eu posso dizer é que ele está na fase 2, indo para 3 da recuperação. É igual videogame, né? Passa lá a fase 1, depois aqui, no caso da saúde do Paulinho, o mais difícil é a fase 1, fase 2, quando você pula definitivamente, termina a fase 2, vai para o campo. Aí, no campo, aí é que a gente vai poder ter uma ideia da recuperação dele, simular questões de jogo. Então, é possível sim que o Palmeiras conte com o Paulinho, com este reforço, para ali, sei lá, 15 dias de novembro, mais a primeira semana de dezembro. Talvez até, se o Palmeiras passar pela LDU e chegar a uma final de Libertadores, que ele esteja no banco, o mesmo papel que ele exerceu no Mundial de Clubes e foi muito importante no Mundial, fazendo um gol decisivo lá contra o Botafogo. Então, são boas notícias para o torcedor do Palmeiras e é isso. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe da LDU, que é o adversário do Palmeiras nesse primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. Estou trazendo aqui a classificação atualizada lá da Liga Equatoriana. A equipe da LDU está na segunda colocação, 32 jogos, 55 pontos. O líder é o Independente Del Valle, em 32 jogos somou 70 pontos, ou seja, a LDU não tem muito o que disputar lá na Liga Equatoriana e vai focar totalmente suas forças nesse jogo da Libertadores contra o Verdão. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe da LDU, e aí tem um jogo da Libertadores contra o São Paulo, jogo da Liga lá da primeira divisão e também da Copa do Equador. Desses 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. No último jogo, que é o jogo mais recente, que antecede esse jogo contra o Verdão, foi contra o Barcelona de Guayaquil. Jogaram em sua casa a equipe da LDU e venceram pelo placar de 3-0. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 2 jogos entre Palmeiras e a equipe da LDU. Eles se enfrentaram na temporada de 2009, onde o primeiro jogo a equipe da LDU venceu o Palmeiras pelo placar de 3-2 e logo em seguida o Palmeiras enfrentou a LDU ainda no antigo Palestra Itália e venceu pelo placar de 2-0. Nessa época o Palmeiras tinha Cleiton Xavier, Diego Souza, o goleiro ainda era Marcos e o treinador era Vanderlei Luxemburgo. Enfim, jogo de grande importância aí para a história do Palmeiras. Quem sabe chegar a mais uma final de Libertadores, mas tem que ter essa etapa, né? Jogo lá na altitude,
O histórico recente do Palmeiras tem desempenhado um futebol até interessante, trazendo bons resultados, e agora como vai com força máxima para esse jogo. E a equipe da LDU também não é esse timaço todo, até porque o São Paulo jogou lá e teve grande chance de construir um resultado, mas aí não teve eficiência. E o que o Palmeiras precisa ter, até porque tem muito mais qualidade do que o São Paulo e a própria equipe da LDU. A provável escalação do Palmeiras deve ser algo muito parecido do que jogou contra o Flamengo no último final de semana. Talvez a mudança seja entre Murilo entrar na zaga e sair Bruno Fux. De resto, acredito que será a mesma coisa. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!